Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair desta sexta-feira, hoje é 24 de outubro de 2025. Eu sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora aqui com muita informação para você e, claro, vamos falar do revés inesperado, do atropelo que foi a vitória da LDU sobre o Palmeiras ontem, partida de ida da semifinal da Copa Libertadores em Quito. O Evair ficou tão preocupado que nem veio hoje, Janaína Cajé. O coração dele não aguenta muita emoção igual foi ontem, não, viu? E olha, calou a gente, né? Porque todos nós acreditávamos que o Palmeiras não teria tanta dificuldade para conseguir vencer a partida de ontem, mesmo jogando na altitude. E, no meu ponto de vista, o maior problema ontem não foi a altitude. Foi o adversário. Foi o adversário. Jogou bem e conseguiu simplesmente anular, né? Todo o estilo de jogo do Palmeiras. Não dá pra cair naquele argumento fácil de dizer que o Palmeiras foi o seu maior adversário. Não foi. Jogou mal. Muito mal. Talvez tenha sido... Acho que a pior partida do Palmeiras no ano. A pior partida do Palmeiras no ano. Uma das piores na era Abel. Fazia muito tempo que o Palmeiras não quebrou recordes, né? Porque... vários recordes. Tinha quantos anos que você falou ontem que o Palmeiras não perdia por um jogo contra o time? Não lembro de anos, mas eram mais de 20 jogos. Eram 25 jogos, eu acho. Foi a primeira vez que um time brasileiro perdeu de 3-0 na Libertadores para um time não brasileiro e foi pro intervalo com esse resultado. Pra se ter ideia do tamanho do tabu. E foi a segunda vez no ano que o Palmeiras tomou 3 gols. E, curiosamente, em sequência. Porque perdeu pro Flamengo por 3-2 e perdeu para a LDU ontem por 3-0. Bom, a LDU que marcou com o Villamil 2 vezes, o primeiro e o terceiro gol. E o Alçugaray fez de pênalti. Esse pênalti muito questionável. Mas esse tipo de pênalti é dado e eu acho que a maior questão ali foi o movimento que o Andréas fez, né? Porque apesar dele estar com o braço colado junto ao peito, ele movimenta o ombro na intenção de tirar a bola do trajeto. Eu mantenho minha posição. Esse tipo de pênalti eu não daria. Mão pra mim é igual, eu citei aqui um exemplo, foi o jogo Avaí e Criciúma, que no último lance o zagueiro do Avaí, ele vai realmente, ele claramente ele abre o braço, abriu e foi, colocou a mão. Mas como eu te falei, né, na minha opinião, apesar do braço dele estar junto ao peito, que não bateu nele com ele colado, mas o movimento que ele faz com o ombro é intencional para tirar a bola do trajeto, né? Eu entendo que não ia fazer diferença se não fosse pênalti por conta da atuação da LDU. Eu acho que ainda assim a LDU venceria, talvez até pela mesma diferença, se fizesse um gol de outra forma. Não, teve no primeiro tempo, era para ter terminado 4-0. Sim. Então mostra aí o quanto o Palmeiras foi ineficiente ontem, né? Não, o Carlos Miguel fez 3 boas defesas antes do primeiro gol da LDU. Boas defesas, não foram defesas difíceis, mas foram defesas que poderiam ter resultado em gol, se não fosse a intervenção do goleiro. Né? 2 jogos, 6 gols. 6 gols. O Everton vinha aí numa sequência, quase não levava gol. E a culpa não é dele, né? Não, pior é isso. Porque foram erros da defesa, tanto no jogo contra o Flamengo, quanto no jogo de ontem contra o LDU. Sabe o que é curioso? É que eu acreditei que se o Palmeiras tomasse gols, seriam gols de contra-ataque, e não foram gols de contra-ataque. É verdade. E tem uma estatística aqui curiosa, né? Na altitude ninguém tá marcando gol no LDU, né? Porque na Libertadores em 2025 a LDU não tomou nenhum gol jogando em casa. Impressionante. Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas aqui, como a gente já começou a fazer, eu e você, Janaína. Primeiro, nós erramos, porque nós menosprezamos muito a LDU. Desde lá do São Paulo, né? Desde o Botafogo, né? Verdade, desde lá no começo do ano, no jogo da Recopa. Não, a Recopa foi o Racing. Verdade. Misturei a LDU foi nas oitavas de final contra o Botafogo. A LDU poderia ter ganhado do Botafogo no Newton Santos. Jogou melhor no Newton Santos que em casa. Em casa jogou muito mal. Talvez a gente tenha ficado com aquela impressão daquele jogo ruim da LDU contra o Botafogo lá em Quito. Mas contra o São Paulo fez um jogo bom, embora pudesse também ter perdido aquele jogo pro São Paulo. São Paulo colocasse o pé na forma. E venceu o São Paulo
tranquilidade no Morumbi. No Morumbi venceu com facilidade, mas o jogo de ida lá, o São Paulo jogou bem melhor, exato, né? Foi superior, apesar de não ter sido efetivo. E agora, assim, dá uma demonstração de que é um time que tem evoluído nas mãos do Thiago Nunes. Porque se você for pegar, a LDU evoluiu em cada uma das fases. Nas oitavas, o Botafogo estava muito mal, pegou um LDU que fez um jogo bom no Newton Santos e um jogo ruim em Quito. A LDU fez um jogo razoável em Quito e um jogo bom fora contra o São Paulo, e agora fez um jogo muito bom contra o Palmeiras. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar. A LDU é um bom time, pode não estar à altura do Palmeiras, do Flamengo e até do Racing. Acho que os 3 outros são melhores ainda que a LDU, mas também não é um time ruim, um time morto. Bom, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que é importante a gente desmistificar: a altitude tem impacto? Sim. Sem dúvida. Mas a derrota do Palmeiras não foi por isso. Assim como a derrota do São Paulo não foi por isso. No caso do São Paulo, foi por incompetência nas finalizações, falhas de marcação em lances cruciais, e do Palmeiras por um jogo absolutamente atrapalhado do Verdão. E eu repito aqui, acho que um dos piores na era Abel. Foi a pior derrota dele com o Palmeiras na Libertadores. E outra curiosidade, né? O Palmeiras sofreu 2 gols antes da primeira meia hora de jogo na Libertadores pela primeira vez desde maio de 2021. Então olha a quantidade de tempo que tem aí que o Palmeiras não sofre uma derrota da forma que foi aí contra a LDU. A gente vê que as estatísticas negativas, elas se avolumam para mostrar o tamanho do tombo que foi ontem. Foi um tombo colossal do Palmeiras, que em condições normais de temperatura e pressão inviabilizam uma classificação. Quando é que você viu um time virar um 3-0 numa competição continental, uma semifinal? E sabe raro. O que é mais curioso? É que apesar do Palmeiras ter tido vitórias com goleadas esse ano, não é de costume e nem é característica do Palmeiras vencer de goleada. Então, ainda mais com um time como o LDU, que se defende bem, né? Vai ser difícil conseguir reverter aí esse resultado, porque vai ter que fazer no mínimo 3 gols e não sofrer nenhum. E aí que vem a grande questão, porque pro jogo de volta vai precisar ir pra cima. Indo pra cima, consequentemente, o time fica mais aberto. Sim. O time ficou aberto, a chance de tomar gol de contra-ataque é muito grande. Exatamente. Acho que o Palmeiras vai precisar, pra se classificar, não vai ter como, né? Vai ter que se expor muito, mas acho muito difícil. Não porque é o Palmeiras, assim, só considero que existe uma chance por ser o Palmeiras. Porque é um time organizado, que consegue reverter resultados, né? Esse é o ponto, não é nem só por ser organizado, porque o Flamengo também é um time muito bom, mas se fosse o Flamengo na mesma situação e o Palmeiras na situação, e me perguntassem quem você acha que tem mais chance, eu diria que o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma característica que o Flamengo não tem ainda, que é um time que nunca desiste. A gente viu 3-2 contra o São Paulo, lógico, teve o erro crasso da arbitragem, mas tem outros momentos do Palmeiras este ano e nos últimos anos que mostram que é um time que não desiste. E essa característica poucas equipes têm. O Palmeiras no Brasil é o único time que eu vejo com alguma condição. Ainda assim, acho, eu não vou dizer impossível, porque no futebol tudo é possível, mas é praticamente impossível você reverter um 3-0. É muito difícil. Não, ainda mais jogando contra esses times que são acostumados a fazer catimba, né? Enrolar o jogo. Tem uma falta, começa a reclamar muito, leva muito tempo. Quando tem uma falta, demora muito a cobrar, demora muito a levantar, fazem muita catimba, né? E aí isso é algo favorável para eles nesse momento por conta do resultado que tá tão amplo. Exato. Bom, é a hora de acionar o pacto? Olha, depois do que eu ouvi ele falando, eu me recuso a falar do pacto. Bom, o Abel falou sobre o... Perguntaram mas eu ainda, mesmo ele negando, já eu dando spoilers aqui do que ele vai falar, mas mesmo ele negando, eu ainda continuo acreditando que ele tem um pacto. Ele falou ontem sobre esse pacto, suposto pacto dele, e sobre uma luta pela virada no jogo da volta no Allianz Parque. Eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço e sei reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto.
E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário em casa deles fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, como também já te disse, e tu já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. E é isso que nós vamos fazer nesta eliminatória. Esta, infelizmente, foi a primeira derrota que nós temos nesta competição. Foi uma derrota dura, foi uma derrota pesada. Eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho. O pacto, isso é para quem não trabalha, é para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mesinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito. A impressão que eu tive é que ele não gostou muito da pergunta. Não, e aí ele, pacto com o quê? Aí o repórter, pacto com coisa boa. Depende do ponto de vista, o repórter, né? Ainda não teve... Depende do ponto de vista. Não quis continuar, porque o pessoal fala que ele tem impacto com coisas malignas, né? Pra conseguir bons... Mas é isso, é uma brincadeira, evidentemente. Não, claro, né? Porque... Que se faz na internet, que ele, por conta dos resultados que o Palmeiras obteve com não ele. Deixa ele trabalhar pra ver, não, se vai ter resultado. Exatamente. A gente vai debater mais essa fala do Abel daqui a pouco, a gente vai pro primeiro intervalo, mas ele falou algumas coisas importantes e ele falou muito essa frase. No Allianz Parque, 90 minutos é muito tempo. Intervalo é rápido, daqui a pouco nós voltamos. Mata-Mata tá de volta aqui no seu rádio. O Abel falou no Allianz Parque, 90 minutos é muito tempo. Ele falou do trabalho, ele falou que o Palmeiras é um time que, se tem um time que pode reverter uma situação dessa, é o Palmeiras, e ele citou os últimos jogos. E aí é bom a gente passar pelos últimos jogos do Palmeiras para conferir esse argumento dele no Allianz Parque. De fato, o Palmeiras conseguiu goleadas sonoras no Allianz Parque. Fez 5-1 no Bragantino, fez 4-1 no Juventude, fez 3-0 no Vasco, fez 4-1 no Fortaleza pelo Brasileiro e fez 4-1 no Inter também. 3-0 no Sport, eu tô voltando aqui. Aí a última vitória mais difícil do Palmeiras pelo Brasileiro, porque teve ainda o jogo contra o River, o River e o Universitário nesse meio tempo. O Universitário foi empate e o River foi 3-1. De fato, o Palmeiras vem tendo vitórias muito avassaladoras no Allianz Parque. Olha só: Sport 3-0, Inter 4-1, Palmeiras e Fortaleza 4-1, contra o Vasco 3-0, Juventude 4-1, Bragantino 5-1. Desses aí, todos no mínimo levariam para os pênaltis, e esse resultado contra o Bragantino, o Palmeiras se classificaria direto. Não, assim, mas a gente tem que olhar a qualidade dos dois times, né? Exato. A LDU é mais time do que todos eles. A LDU é melhor que o Bragantino, a LDU é melhor que o Juventude, a LDU é melhor que o Sport. A LDU é melhor do que todas essas equipes que participaram agora desses últimos jogos. Eu acho que talvez o único que dê pra gente dar uma igualada aí, não que seja no mesmo nível, é o Vasco. Talvez. Não sei, acho que a LDU tá acima do Vasco. Talvez, um único. Até porque a gente precisa dizer do trabalho do Thiago Nunes. Thiago Nunes, que tá com 80% de aproveitamento contra os times brasileiros, né? Foram 5 jogos, venceu 4 e teve apenas uma derrota. Sim, ontem ele inclusive foi questionado na entrevista coletiva dele sobre o que as pessoas falavam do trabalho dele no Brasil. Enfim, ele que treinou Corinthians, treinou o Atlético Paranaense, treinou o Internacional. E ele disse: olha, sinceramente, hoje eu me importo muito pouco com o que as pessoas dizem do meu trabalho no Brasil. Tô focado aqui, eu me dispus a sair do país, viver experiências diferentes, e até consigo entender porque ele deixou o Brasil. Ele treinou, acho que foi na Bolívia,
e depois transferiu-se, foi demitido, deixou o clube e transferiu-se para a LDU, onde briga pelo título do Campeonato Equatoriano e também da Libertadores, muito embora tenha perdido por 3-0 para o Independiente Del Valle agora, na reta final do Equatoriano. Teve até uma fala dele quando eles venceram aí o São Paulo, eliminou o Tricolor. Ele falou assim que todas as pessoas têm o direito de melhorar com o passar do tempo. E muitas vezes somos rotulados por um trabalho e parece que a gente não tem mais a oportunidade de dar a volta por cima. Então ele quis dizer assim que todo mundo, apesar de ter um trabalho mal ou um trabalho bom em um determinado clube, ele pode melhorar ou pode piorar e tudo vai depender, né? Sim. E aí essas rotulações que aconteceram aqui no Brasil, acho que deixaram ele meio magoado, né? Eu entendo, e ele tem razão. Ele começou muito bem no Atlético Paranaense, lá em 2019. Começou como interino em 2018 e foi efetivado em 19. Em 19 e 20, ele treinou o Corinthians, foi mal, deixou o clube, foi pro Grêmio depois em 21, depois treinou o Ceará e aí teve sua primeira experiência internacional, Sporting Cristal, no Peru. Recebeu uma proposta do Botafogo, deixou o clube peruano e pensou, estou de volta ao meu país, num clube grande, uma nova oportunidade, um novo projeto. O Botafogo já era SAF naquele momento. E a Universidade Católica de Quito, aí foi demitido do Botafogo também, foi para a Universidade Católica de Quito e por fim desembarcou na LDU, onde faz talvez o seu melhor trabalho. Pode ser o melhor da carreira, mas certamente é o melhor trabalho desde o Atlético Paranaense no início da carreira dele. Sim, e ele é bem jovem, né? Tem só 45 anos. Apesar dos cabelos serem todos bem já branquinhos, brancos, né? Ele só tem 45 anos e ele levou a LDU de volta a uma semifinal da Libertadores após 17 anos, né? Tinha 17 Sim. anos que a equipe não chegava nessa fase. Com a possibilidade de chegar numa final, né? Sim. Como foi depois do jogo de ontem. Só porque ele não é o único brasileiro que levou um time estrangeiro a essa fase da Libertadores. Teve também o Tuca Ferretti, que levou o Tigres do México em 2015 até a decisão da Libertadores. Me lembro do Tuca, ele marcou história lá no Tigres, inclusive. Foi um treinador muito, muito elogiado e fez muita história, de fato, o Tuca Ferretti no futebol mexicano. E o Thiago Nunes tem feito sua história no futebol sul-americano. Passou pelo Peru, agora está no Equador. É um treinador que vem ganhando espaço, enquanto os nossos aqui, os brasileiros mesmo, com muitas dificuldades. Você cita o Felipe Luiz, que é uma exceção, começou muito bem. Todos os outros sofrem bastante. Né? Você vai pegar ali, o primeiro colocado, Palmeiras, o treinador é português. Esse tem o Felipe Luiz, o terceiro colocado é um treinador português, Leonardo Jardim. O quarto é o Guanais, mas é o primeiro trabalho do Guanais numa Série A. Não dá pra você... Muito bom o trabalho até aqui. Mas é como o Felipe Luiz, é muito recente pra poder... afirmar que é um... O Guanais a vida inteira treinou o Operário de Ponta Grossa. Aí ele foi pro Atlético Goianiense, foi demitido. O Atlético Goianiense é conhecido por ter pavio curto com o treinador, mas melhor pra ele, que foi pro Mirassol e tem feito campanha de Libertadores. E aí você pega o Bahia com o Rogério Ceni em quinto. E o Botafogo é um treinador italiano, o Davide Ancelotti, então... Que também tá sofrendo muitas críticas, né? Sim. Por conta dos resultados. E eu acho que, apesar de já ter um tempo ali que tá comandando o Botafogo, as críticas são um pouco exageradas, né? Porque só depois que ele assumiu a equipe já mudou bastante o elenco, né? Sim. Só depois que ele assumiu. Sim. Agora, Janaína, eu sinto que o Brasil pode estar muito perto de perder a hegemonia que construiu na Libertadores. Você tá torcendo contra o Flamengo, né? Não, eu quero que um brasileiro vença, de verdade. Qualquer que seja o Flamengo, seja o Palmeiras. Mas agora, sendo realistas, muito difícil o Palmeiras conseguir reverter esse resultado, mesmo jogando em casa. Sim. Apesar de não ser impossível, mas é muito difícil. E o Flamengo indo jogar fora com um gol só de vantagem é pouco. Não quer dizer que o Flamengo vai ser eliminado, mas quer dizer que tem um pouco, risco. E é difícil. Existe vai ser risco. Um jogo difícil. E um jogador agora do Racing, que eu não me recordo qual, falou até na entrevista pós-jogo que quer ver se o Flamengo vai conseguir suportar a pressão igual eles suportaram jogando dentro do Maracanã. Só porque assim, o desempenho... se o Racing também vai conseguir fazer a pressão que o Flamengo fez, né? Porque assim, era isso que eu ia falar agora, né? A qualidade das duas equipes é bem diferente, né? Mas aí tem o fator casa, torcida a favor, então
tem essa possibilidade de conseguir reverter. Jogando em casa, a possibilidade do Racing reverter o resultado é maior do que o do Palmeiras, né? São 6 anos consecutivos com títulos brasileiros. Começou em 2019 num título do Flamengo contra o River. Aí a gente teve Palmeiras, teve Flamengo de novo, teve Palmeiras de novo, enfim. Aí veio Fluminense, Botafogo. Foram os campeões. 6 anos consecutivos. Dos 6 anos, 4 títulos foram Flamengo e Palmeiras e 2 títulos pra cada, um Botafogo e um Fluminense. Então, 3 cariocas vencendo aí, Sim, né? só o Vasco que não, né? O Vasco que tenta voltar a Libertadores pela primeira vez em quase 10 anos agora, com essa campanha que tem feito no Brasileiro. Só pra falar aqui, claro. a gente falou do Thiago Nunes e na coletiva ontem, depois da partida, mesmo aí com essa vitória com 3 gols de diferença, 3 gols de vantagem, né? Ele falou que estuda bastante o rival, que a equipe é consistente e competitiva, que é uma das mais competitivas no futebol sul-americano, né? Uhum. E pediu pés no chão, tanto pros jogadores quanto pra torcida, porque apesar desse amplo resultado, vai ser um jogo difícil. Concordo com ele, o momento é esse mesmo, mas pelo que a LDU mostrou, pés no chão que não vai faltar. Fez um jogo extremamente pé no chão contra o São Paulo no Morumbi, foi muito bem, conseguiu fazer o gol no contragolpe e liquidou a partida, não sofreu momento nenhum. E outra coisa que ele falou que eu achei bem curioso foi que ele disse assim, o treinador do Palmeiras está correto, é uma equipe que está acostumada a virar resultados, sabemos e temos consciência disso. Talvez chegamos aqui mais preparados para o segundo jogo. Sabemos contra quem estamos jogando. Os dois sabem contra quem estão jogando. Talvez o Palmeiras demorou para ter essa noção contra a LDU. O Abel até teve uma fala curiosa na coletiva dele. Ele disse que não teve falta de aviso para os jogadores, para a equipe. E ele tava bravo com a equipe, né? Que a LDU eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo, ficou em primeiro num grupo que tinha o Flamengo. Então ele fez essa ponderação que achei curiosa, né? Talvez ele que quisesse dizer que o Palmeiras teve um pouquinho do salto alto ali na partida. Não, e o curioso é o Abel, né? Que quando ele vai criticar, ele não poupa críticas a ninguém, né? Desde os jogadores dele, não é só da arbitragem que ele fala, né? Sim, mas eu falei aqui do fim da hegemonia brasileira. Porque aí podemos ter, né? LDU e Racing no final. Podemos ter LDU e Racing, ou podemos até ter LDU e Flamengo e a LDU surpreender. Sim, a LDU num jogo vencer. só. É porque um jogo só é difícil. Eu acho que quando é um jogo só, as chances ficam muito de igual para igual para as duas equipes. É mais emocionante para quem acompanha. Isso, independente de quem esteja jogando. Um jogo, ele deixa a partida com mais adrenalina. E aí seria uma coisa histórica. O Brasil, nenhum país nunca conseguiu uma sequência tão grande como os brasileiros conseguiram agora. E nós podemos, se vencermos ou com o Flamengo ou com o Palmeiras, alcançar a Argentina em número de títulos. Mas o Brasil encontra uma grande dificuldade agora nesse ano. E justamente com seus 2 principais times, né? Justamente com Flamengo e Palmeiras, que são hoje tidos no continente como 2 seleções. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Inclusive foi uma fala do técnico do Racing, né? Sim. Que os times brasileiros hoje se tornaram seleção e que o Flamengo é um exemplo disso, né? Os times brasileiros, o Palmeiras e Flamengo, né? mas ele não ficou muito no... Porque não temos muitas seleções além dessas 2, não, né? O Cruzeiro não chega nesse patamar ainda, o Bahia tão pouco, o Mirassol também tá em quarto, longe. mas tá longe. O Cruzeiro, apesar de ter alguns nomes, alguns bons nomes, também não se iguala a uma seleção, né? Sim. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-Mata tá de volta pra gente encerrar o assunto continentais, Janaína Carvalho. Ontem o Lanús abriu 2-0 contra a Universidade de Chile, lá em Santiago, fora de casa, mas o time chileno empatou, buscou 2-2 e deixou tudo pro jogo de volta que vai acontecer na próxima quinta-feira, lá na Argentina dessa vez. Pode ser o adversário do Galo na final. Onde vai ser o jogo da final da Sul-Americana? Será em Assunção, no Paraguai. Seria em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mas por conta
o estádio não conseguiu se adequar a tempo, fazer tudo aquilo que era necessário, aí a Conmebol fez a mudança e o jogo vai ser no Paraguai, em Assunção. Onde eu vejo as paraguaias sorridentes a bailar. Exato. Pronto, parei de cantar que eu canto muito mal. E onde é a sede da Conmebol. Já recebeu finais por isso. O Castilho abriu, em 4 minutos fez 2 gols, o Rodrigo Castilho pro Lanús. E aí no segundo tempo o Diório fez o primeiro e já com 54 minutos de jogo, o Arangues, lembra do Arangues? Ex-internacional, Bayer Leverkusen. Lembro. Fez o gol de pênalti que deu empate para Laú. Então estão os 2 jogos em aberto, né? 2 empates. O Atlético Mineiro, vida nada fácil também contra o Independiente del Valle na Arena MRV na terça-feira. E na quinta-feira a gente tem essa definição do outro finalista para pegar ou Galo ou o Independiente del Valle entre Lanús e Universidade de Chile. Brigando para não, na parte de baixo da tabela, poupar jogadores e focar na Sul-Americana. Não. Ou não dá. Ir com força máxima no Brasileiro e seja o que Deus quiser na Sul-Americana. Força máxima nos 2 jogos. Não há opção, não há o que fazer. Não há o que fazer. O Atlético Mineiro que ainda tem aquele dilema do Hulk, porque a gente discutiu muito aqui essa semana, mas não quer demais falar. É um jogador que já vai chegar nos seus 40 anos. É natural que ele tenha um declínio. Mas você aprende a jogar bola também. O que o Atlético vai precisar decifrar, e esses momentos eles são sempre marcados por muito trauma, a depender do jeito que é tocado. A gente vê o Real Madrid, quando chega o fim de um ciclo do jogador, ele percebe que o jogador já não vai mais render em alto nível como rendia. Ele simplesmente chega e comunica, olha, o cara pode ser ídolo, igual o Modric, que conquistou, acho que é o recordista de títulos pelo Real Madrid, pelo menos de Liga dos Campeões. Olha, nós não vamos mais renovar. Pronto. Eu acho que é o mais bonito a se fazer, né? E o mais justo e certo, né? Porque aqui no Brasil a gente não vê esse tipo de coisa, né? Deixa ali a imprensa noticiar, todo mundo nos bastidores ficar sabendo e o atleta é o último a ser comunicado. O problema é que o problema é esse, que o Hulk não ficou sabendo que estavam discutindo isso e há discussão. E o que o Atlético precisa saber é que pra mim ainda não tá claro. O Hulk chegou num patamar em que ele não consegue render mais do que ele rendia, ou ele não tem rendido bem, tanto nessa temporada quanto na anterior, que foram quando os números dele apresentaram alguma queda, embora sejam ainda acima da média dos atacantes do Brasil, por conta da qualidade do time. A lembrar que no ano passado o Atlético brigou para não cair até a última rodada. E esse ano segue no mesmo caminho, né? Sim. Mas não tem como atribuir toda a responsabilidade só em cima do Hulk, nem para ter bons resultados, nem para maus resultados, né? O Atlético tá com um elenco que... O Cuca, por exemplo, lá no Campeonato Mineiro já reclamava do elenco, né? Pedia reforço. Chegou reforço, mas não adiantou tanto. Então, eu acredito que ali também vem muito... Eu falei isso essa semana e continuo com esse mesmo pensamento, né? Que vem muito da parte do treinador também, saber aproveitar o que ele tem de melhor no elenco. E assim, não é nem que é culpa do Hulk, mas o Atlético precisa fazer essa definição. O Hulk realmente, ele chegou num ponto em que ele vai entrar num declínio, ou ele teve um declínio pontual porque o time não era tão bom para ajudá-lo, e aí, como qualquer jogador no esporte coletivo, ele vai ter... Eu acho que o Atlético precisa fazer esse diagnóstico. Não, e fora que no jogo de quarta-feira o Hulk entrou em campo, terça, né? O Hulk entrou em campo e foi decisivo, deu um passe para gol pro Dudu, e o Dudu que tá bem questionado desde sua saída do Palmeiras, né? Sim. Agora vamos falar de um outro assunto, também sobre futebol brasileiro, Brasileirão. CBF anunciou, Janaína, que vai criar um grupo de trabalho sobre a arbitragem no Brasil. Esse novo, hora, né? Esse novo, não sei se vamos ver o que vai resolver, né? O novo grupo tem como objetivo discutir medidas para aprimorar o setor e receberá inscrições de interessados até 29 de outubro, ou seja, até quarta-feira da semana que vem. A primeira proposta deve ser apresentada 60 dias depois do fim das inscrições, ou seja, a gente pode esperar 29 de dezembro.
Eu não sei se eles vão apresentar ainda em 29 de dezembro, só esperar muito as próximo, festividades, né? Geralmente o Brasil só funciona depois do carnaval, né? Chegou ali a semana do Natal, Ano Novo, e depois só volta as coisas ao normal depois do carnaval. A conferir. A iniciativa foi oficializada por uma portaria depois de toda aquela celeuma que se criou nos jogos entre São Paulo e Palmeiras, naquele erro terrível do Ramon Abate-Abel. A gente teve reclamação do Palmeiras também num erro do Wilton Pereira Sampaio no jogo entre Flamengo e Palmeiras, de um pênalti não marcado, e outros pelo Brasil, só pra dizer aqui dos principais. Não, e no jogo contra o outro jogo do Palmeiras, né, que teve as reclamações, São Paulo e Palmeiras, a CBF admitiu erros, né? E agora esse jogo contra o Flamengo, a CBF elogiou o desempenho do Wilton, né? Concordaram com as decisões dele e do árbitro de vídeo. E aí esse trabalho que vai ser feito, né? Vai seguir as diretrizes das regras de futebol que são impostas pela FIFA e pela IFAB, né? E a International Board. Eu ia falar isso, mas aí como eu sabia que eu ia gastar todo o meu inglês, eu deixei pra você. Tá bom. Quem vai comandar esse grupo de trabalho é o presidente da Federação do Amapá, o Neto Góes. O Helder Melilo, que é diretor executivo da CBF, vai ser o relator dos trabalhos. A CBF diz que a proposta é que o GT se torne uma ferramenta estratégica de modernização da arbitragem. O foco será realizar aqui boas práticas internacionais, avaliar novas tecnologias e estudar caminhos para a profissionalização da categoria. Profissionalização é um passo importante, mas eu não sei se ela é a resolução também. Eu acho não é só isso. O problema não é só essa parte, né? Também vem do consenso, né? De ter uma mesma linha de pensamento para todos os árbitros, que foi o que a gente discutiu aqui. Deviam fazer, por exemplo, aproveitar essa pausa aí do final de ano, leva todos os árbitros, coloca assim, ó, isso é pênalti, isso não é pênalti, isso é falta, isso não é falta. Deixa claro para todos eles, chama a imprensa, chama os clubes, mostra para eles também, porque aí todo mundo vai ter o mesmo olhar. Não vai ter o critério, tipo, o árbitro X acha isso, o árbitro Y acha aquilo. Vai melhorar a vida da arbitragem brasileira, que todo jogo sofre uma pressão absurda. Porque, por exemplo, o jogo do Santos, o pênalti que o árbitro marcou, o Neymar usou as redes sociais dele para postar falando mal da arbitragem por conta desse lance específico, né? Que foi a marcação do pênalti a favor do time adversário, que foi o Vitória. Mas foi pênalti. E aí os árbitros entram para a partida já pressionados antes, durante e depois. E aí é difícil, ninguém consegue trabalhar de forma com excelência, com pressão. Esse grupo poderá ter. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Clubes, federações, árbitros e assistentes. Aí eu tô curioso para ver o seguinte: na hora de reclamar, todo mundo vai lá e reclama. A Leila, o Boto, o Leonardo Jardim, o Abel, o Felipe Luiz. Agora até o Felipe Luiz. O Rogério Ceni. O Rogério Ceni reclama pouco, mas também reclama. O Rogério Ceni. Todo mundo. Todos os dirigentes, todos os treinadores, os jogadores. Vou fazer a exceção aqui do Ivan, que reconheceu o pênalti no jogo entre Bahia e Internacional. Mas eu aposto que durante o ano aí reclamou de alguma coisa que também não era. Eu quero ver se os jogadores não podem participar, tão poucos treinadores, mas clubes podem participar, podem indicar representantes. Eu quero ver se eles terão o mesmo interesse em contribuir com essa discussão e apresentar soluções, né? Como eles têm em reclamar e criar historietas ou histórias ou narrativas da conspiração, né? Teorias da conspiração contra si próprios. Existem 20 teorias da conspiração diferentes no Campeonato Brasileiro. Cada clube acha que existe um levante contra si próprio. Mas aí pode ser que não queiram participar, porque o GT vai ser voluntário e sem remuneração, né? Não, mas assim, é pra você dar sugestão. Não, é pra ajudar, sim, só porque eles visam só reclamar e o lucro financeiro. Pois o que é que a gente vê? São os clubes que se preocupam só em criar essas histórias, porque aí você justifica uma derrota, você justifica a perda de um título.
O Flamengo vinha criando a narrativa para justificar uma perda de título, falando que o campeonato estava comprado pro Palmeiras. Isso era muito claro. Assim como a gente teve o Botafogo lá atrás, que quis justificar a perda do título pro Palmeiras, num campeonato em que perdeu o rendimento absurdo no final, vencia o Palmeiras 3-0 naquele jogo no Newton Santos, tomou uma virada histórica, quando o Endrick ainda era jogador do Palmeiras, e aí o Textor veio e disse que existia uma conspiração, que ele tinha provas, as quais ele nunca apresentou. A gente viu também bastante esse ano o Palmeiras reclamando de erros de arbitragem, sendo que teve N partidas também que de certa forma foi beneficiado. Não, de certa forma não, que foi, né? A partida contra o São Paulo, contra o Sport, no Campeonato Paulista, aí, no Campeonato Paulista também contra o São Paulo. No Brasileirão, os benefícios que o Palmeiras teve contra o Sport de São Paulo foram inegáveis, foram erros que favoreceram muito o Palmeiras. E nesse momento você não via o clube se manifestando, falando que não, que realmente errou, só que não é culpa do clube. Sim. Mas quando era contra, aí vinha até o mascote do clube reclamar. Por isso é que a gente precisa, agora que está aberta uma janela para que todos contribuam, que todos contribuam. Que todos o façam, que todos se reúnam. Olha, eu acho que é isso, aqui é o caminho. Vamos ver quem vai participar. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no Mata-Mata com Evair. Fim de semana repleto de jogos, Janaína. A gente vai ter mais um campeão, sabia? Esse final de semana. Série C. Série C, verdade. A gente teve o primeiro jogo entre Londrina e Ponte Preta lá no Sul, no Paraná. 0-0. Quem ganhar vai ser campeão da Série C. Se ficar empatado, pênaltis. Eu quero pênaltis, porque eu gosto de emoção. Não gosto do negócio com pouca adrenalina. Cara, um gol pra cada lado, pra poder dar ânimo no jogo, e depois pênaltis. Lembrar que o Barra foi campeão da Série D. A gente vai descobrir nesse final de semana o campeão da Série C. Ainda temos Série B, tá na reta final. Vamos falar um pouquinho de Série B agora também. E a Série A, que tá no equilíbrio danado. Assim como a Série B, né? A Série B também bastante equilibrada. Falta 4 rodadas, né, pra Série B finalizar. Não dá pra prever nada, né? A única coisa que eu aposto claramente é que o Goiás não sobe. Porque perdeu tanta força que... Não, você não consegue imaginar, e trocou o treinador no final de trabalho. Eu achei loucura. Sim, você não consegue imaginar que o Goiás vai ter força pra vencer 4 confrontos diretos até o final. Então já vamos começar com a Série B? Vamos começar com a Série B, então. Não, porque eu também duvido que o Goiás vai conseguir bater o Criciúma jogando fora de casa. Porque foram 15 jogos. Nos 15 jogos teve 3 empates e o restante foi tudo derrota. Então já vai ter que começar aí quebrando um tabu no adversário direto, né, pelo acesso. O Goiás é um freguês histórico do Criciúma. O Goiás normalmente perde pro Tigre catarinense. Esse é um dos destaques dessa rodada, mas não só. Hoje abre-se a rodada com 2 partidas, Janaína. Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, no Jorge Ismael de Biasi. Temos também Cuiabá e Remo. O Novo Horizontino é o 5º colocado, com 54 pontos. Se vencer, só não vai dormir na liderança porque vai ficar com uma vitória a menos que o Coritiba, tá? Mas pra gente ver tanto que tá equilibrado. O 5º saltaria pra pontuação que hoje tem o 1º colocado. 3 pontos separam o líder do 5º colocado. Tá muito embolado, né, a Série B. Tá. E eu gosto assim. E o Botafogo de Ribeirão Preto, por sua vez, se vencer, cola no Atlético, iguala a pontuação do time mineiro, mas ainda fica também com uma vitória a menos e não ultrapassa, não sai da zona de rebaixamento. Passaria o Volta Redonda, mas não passa o Atlético, não sairia. Mas aí já respira, né? Já respira, que aí vão a luz no fim do túnel. E aí também vai escapar só um desses times aí, Amazonas, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Paysandu já foi. Só um desses aí escapa pra mim. Tem na briga aí o Volta Redonda e o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí lembrar que o Atlético, com o América Mineiro, Ferroviário e o Atlético, tudo tem a mesma pontuação e dependendo dos próximos resultados também pode ir de arrasta, né? Na briga ali pelo acesso, um confronto direto, Cuiabá e Remo. O Remo que entrou no G4 e o Remo também não assume a liderança se vencer, mas vai ficar com a mesma pontuação do Coritiba e se garante
pode, mesmo se vencer no fim da rodada, pode sair do G4 por conta do saldo de gols, tá? A diferença, o que separa o Remo do Novo Horizontino é um gol de saldo. Que o Remo tem um gol de saldo a mais, 10 contra 9 do Novo Horizontino. Mas, por exemplo, se o Goiás quebra o tabu, consegue vencer o Criciúma e o Remo não vence a partida, o Goiás volta pro G4 e o Remo sai do G4. E ainda pode contar com um tropeço da Chapecoense também, nesse caso, né? Sim. Que pega o Operário. Bom, outro jogo, Cuiabá, pra se manter na briga, tem que vencer o Remo. Se tiver qualquer outro resultado que não seja uma vitória, o Cuiabá pode dar adeus também. Tá com 50 pontos. Se vencer, aí abre 7 pontos, fica muito grande a diferença. Pra 4 jogos. Tem Atlético. Aí vamos para os jogos de sábado agora. Duelo mineiro contra o rebaixamento. Atlético e América Mineiro. Quem ganhar tá fora. E quem perder vive uma agonia ainda nessa reta final. Mas se o Atlético ganhar, não dá pra cravar que tá 100% fora, mas é muito difícil cair. Vai pra 40 pontos. E o América iria pra 41, né? E aí tem o líder Coritiba, visita no sábado, 4 da tarde, o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Volta Redonda precisa ganhar na briga contra a queda, e o Coritiba, uma vitória também deixaria o Coxa a um triunfo do acesso, que com 63 certamente se classifica para a Série A do ano que vem. Tem Paysandu e Avaí. O Paysandu praticamente já foi, o Avaí não tem mais nada para fazer no campeonato. Aí tem o jogo que a gente disse amanhã, 8h30 da noite, Criciúma e Goiás. No domingo tem CRB e Atlético Goianiense. Se o Atlético Goianiense bate esse jogo, dependendo dos resultados lá em cima, também ainda tem chances de conseguir o acesso. E o CRB também, ambos estão com 48 pontos. Mas acho muito difícil que qualquer desses dois... Sim, aí depende muito do que acontece com os que estão pra cima, O fato é que quem perder já pode ir no modo 2026. No domingo, 6h30, Vila Nova e Ferroviária. Joguinho pra cumprir tabela. Pro Vila. Pra Ferroviária tem a... briga ali pra sair. Rebaixamento ainda. Tem Chapecoense e Operário de Ponta Grossa. Chapecoense tá no G4, ganhou um confronto direto com o Goiás, é a vice-líder. Se ganhar e o Coritiba perder, a Chapecoense é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Operário já tá de folga. Precisa de cumprir tabela empate pra chegar ali na pontuação, que com certeza não vai cair. E Atlético Paranaense e Amazonas. Esse jogo em Curitiba vai ser na segunda-feira. Os dois últimos, Chapecoense e Operário, e Atlético Paranaense e Amazonas, vão ser na segunda-feira. Esse que pode que deixa o Atlético Paranaense ainda vivo, né? Mas se caso perder também, é outro time que já não consegue mais o acesso, né? Se o Atlético Paranaense perde esse jogo para Amazonas em casa, até do efeito, do ponto de vista moral, é Série B 2026. Não tenho que... E aí depois restarão só 4 rodadas, só 12 pontos em disputa. Muito acirrada essa reta final de Série B. Na Série A... Não, aí vão restar 3, né? Não, 4, né? 34ª. Não, mas eu falo depois dessa... Então, vão restar 4. 35ª, 36ª, 37ª, 38ª. Não sei fazer conta não, tá vendo, né? Tô errando até as contas já. Empolguei. Vão restar 4 jogos para cada time. E na Série A nós vamos para a 30ª rodada. Ainda com alguns asteriscos. Tem 4 jogos para trás aí, 8 times que precisam entrar em campo por rodadas passadas. E esses jogos estão acontecendo aí nas pausas da data FIFA, entre os jogos da Libertadores Sul-Americana. Por isso que o do Atlético Mineiro ainda não tem data. Sim, porque tá na Sul-Americana. E é o jogo que pode salvar aí a temporada do Atlético, né? Sim, o Galo que abre a rodada contra o Ceará, a 30ª rodada lá na Arena MRV. E é um confronto direto, Janaína, Galo e Ceará. Estão ali os dois brigando na parte de baixo da tabela, sim, né? Se o Vitória ganha, se o Santos ganha e o Galo perde, o Galo vai pra zona de rebaixamento. Entra na zona de rebaixamento. Mesmo que o Galo empate e o Vitória ganhe, por exemplo, e o Santos perca, por exemplo, de todo jeito o Galo vai estar muito colado. Então uma vitória é essencial para os dois alvinegros, porque o Ceará tá com 35 também. Tá muito próximo. Qualquer um ali, quem perder, corre risco de ficar colado. E o jogo entre Vitória e Corinthians
pode tirar pela primeira vez o Vitória em muito tempo da zona de rebaixamento, também é amanhã, 4 horas, às 5h30. Mas caso o Vitória tenha esse triunfo, ele arrasta pra parte de baixo da tabela muita gente, né? Sim. Entra na briga de novo. Corinthians, Grêmio, Ceará, Inter, Atlético. O Atlético e o Santos já estão. E ainda puxa o Bragantino, né? Sim. Que vai ficar a 2 pontos do Vitória. É uma vitória, um triunfo do Vitória, pra não ficar a vitória do Vitória. Ele vai embolar bastante ali a parte de baixo. E levando em consideração que o Corinthians não tá numa boa fase, ainda vai jogar fora de casa. E o Vitória tá numa boa fase e vai jogar em casa. Sim. É o oposto, completo oposto. E o Inter, que tem muitas dificuldades no ano, tem uma tabela muito difícil no ano. Um ano que todo mundo achou que o Inter seria um dos favoritos aí na Libertadores, Campeonato Brasileiro. Sim. O Inter, que tem todas essas dificuldades no ano, Janaína, vai pegar o Fluminense fora, ou seja, não é favorito e pode ser mais um time a ficar colado ali na zona de rebaixamento. E o Inter tem uma das tabelas mais difíceis até o final do Brasileirão. É Inter e Santos, né? Sim. O Vitória tem uma tabela mais fácil que os dois, se você for parar para analisar hoje os adversários. O Mirassol visita o Sport também amanhã, 6h30. Leão contra Leão. Leão contra Leão. O Sport já foi e o Mirassol quer cravar de vez a vaga na Libertadores, né? E agora o Bahia tá no encalço, então o Mirassol tem esse adversário fungando no cangote. Amanhã também tem Fortaleza e Flamengo no Castelão, 7h30. Flamengo pode assumir a liderança provisoriamente, pode dormir em primeiro lugar. Felipe Luiz falou que é final de campeonato antecipada esse jogo. Todos contra o Fortaleza. Os jogos agora são para Flamengo e Palmeiras, que estão com o mesmo colados pontos, ali, né? Todos os jogos são. São Paulo e Bahia também amanhã, 9h30 lá no Morumbi. Esse aí... Antes há umas 4, 5 rodadas antes eu falaria que o São Paulo era super favorito porque ia jogar em casa. Mas no cenário atual, o Bahia é favorito nesse jogo. Tem boas chances de vencer. Não vou dizer necessariamente que é favorito, mas hoje é melhor que o São Paulo. No domingo são só 4 jogos, são 6 no sábado e 4 no domingo. Tem Botafogo e Santos, um jogo que se o Vitória ganha e o Santos não vence, pode jogar o peixe para a zona de rebaixamento. 4 da tarde no Newton Santos. Nesse mesmo horário, na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho pega o Juventude, que vive seus últimos momentos ali na Série A, porque tá difícil tentar qualquer tipo de reação. Deveria ter pelo menos ganhado o último jogo para poder tentar alguma reação, né? E o Grêmio que precisa vencer justamente para ter esse respiro e não deixar ninguém colar nesse momento de reação do Vitória. Bragantino e Vasco. O Vasco que está muito perto da faixa da Libertadores e o Bragantino mal. Digo que o Vasco é favorito. E o Bragantino começou bem o campeonato esse ano, né? Sim. E deu uma só por isso absurda, que ainda tá né? Na primeira página. Sim. Mas só que tá todo mundo colado agora. Esse jogo é no Cícero de Souza Marques, domingo 6h30. E fecha a rodada Palmeiras e Cruzeiro. O jogaço da rodada, 8h30 da noite no Allianz Parque. O jogo mais difícil do Palmeiras nas últimas rodadas, né? Porque só jogos difíceis, né? Porque vem de uma rodada onde perdeu contra um adversário direto e pega outro adversário direto, né? Uhum. Muito complicado, muito complicado. Bom, chegou a hora da gente se despedir. Janaína, tchau pra você, até segunda-feira. Tchau, até segunda-feira. Mandar um abraço pro Evaí e falar que foi lindo o resultado do jogo. Agora o Evaí tem que aguentar a zoação. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, no mesmo horário aqui, pra conversar com você sobre a rodada. Tchau!